Eu só entendi que tinha acabado quando a chave do carro bateu no meu peito e caiu no chão de mármore, fazendo o som seco que todo mundo fingiu não ouvir. A festa era no salão envidraçado de uma concessionária de luxo em Goiânia. Aquelas vitrines que parecem aquários de luz, garçons deslizando com bandejas de espumante, música baixa calculada para ninguém pensar demais. Henrique, meu marido, usava um terno grafite que ele tratava como armadura. Eu vesti o único vestido de seda que não gritava promoção do fim da estação. Ele me convidou 2 noites antes, do jeito dele, sem pedir, só informando. Vai comigo. Fica melhor chegarmos como casal. Não quero que você esteja lá. Fica melhor. Eu fui. Fiz escova, passei batom cor de amora, treinei sorriso no espelho. Chegamos e Henrique virou outra pessoa, o homem que eu raramente via em casa. Ombros abertos, risada pronta, mão firme apertando outras mãos. Ele me apresentava como quem anexa um comprovante. Essa é a Marina. Ela ajuda empresas pequenas com as contas. Contas? Eu trabalho como estrategista financeira há 10 anos. Entro quando a planilha começa a feder a erro, quando tem dinheiro sumindo por baixo da porta. Mas naquela noite, minha função oficial era ser discreta. Foi quando ela entrou. Bianca Lacerda. Nem precisei de apresentação. Dá para reconhecer gente assim pelo ar que mexe quando passa. Andava como quem tem elevador privativo e vaga com o nome pintado no chão. Joias que não pescavam, falavam. Henrique a viu e o rosto dele mudou. Caiu a máscara do profissional impecável e apareceu algo que eu não conhecia mais, fome. Eles se reconheceram no gesto pequeno, quase íntimo, como imã que enfim encontra o par. Eu fiquei parada perto do arranjo de costela de Adão, o copo na mão, tentando decifrar quando foi que eu virei figurante da minha própria vida. Ele atravessou o salão sem me olhar, trocou meia dúzia de frases com Bianca. No meio da conversa com 2 diretores, lançou as chaves para mim. Se vira para voltar, disse alto. Um riso passou pelo canto da boca dele. Eu abaixei, peguei o molho de chaves com as mãos trêmulas e senti aquela dor miúda e teimosa que a gente aprende a guardar nos ossos. Henrique saiu com Bianca como quem fecha um negócio. E acabou. Dirigi o carro de volta pelo setor marista tentando não pensar na playlist dele, um jazz liso, sem arestas, completamente diferente do cara que um dia rodou a BR-040 comigo berrando Legião Urbana na janela aberta. Em casa, o silêncio parecia caro. A bancada de pedra da cozinha brilhava, o eletrodoméstico cromado piscava luz azul, nossa vida inteira organizada como vitrine. Era bonito. Não era verdadeiro. Tirei os sapatos, prendi o cabelo com um elástico que achei no bolso e preparei um café forte, daquele que arranha a garganta e acorda a lembrança antiga. Sentei no meu escritório, uma mesa de madeira de demolição encostada na janela que dá para a jabuticabeira do quintal, e abri o notebook. Eu tinha 2 escolhas, deitar e esperar a dor fazer o serviço, ou usar o cérebro que me manteve de pé por anos. Escolhi o que sempre escolhi quando o mundo apertou, planilhas. Comecei pelo cartão conjunto. Meses e meses de lançamentos alinhados, nomes de restaurantes que a gente nunca pisou, lojas em bairros onde eu só entro para atender cliente. Uma cobrança semanal chamou minha atenção. Toda sexta-feira, mesmo valor. Um hotel de alto padrão no setor Bueno. Tarde, nunca à noite. Abri o site do hotel. Conferi tarifas. A soma batia com a suíte mais cara. Engoli seco. A dor não veio como explosão, veio como peso. Anotei. Passei para a conta dele da corretora, a tal que eu nunca precisei abrir, porque era coisa do trabalho. Henrique sempre guardou senhas como quem guarda medalha. Eu sempre soube onde ele guardava as medalhas. No estojo velho dos diplomas, no fundo do armário do escritório, estava o papel dobrado com a sequência de letras e números. Digitei. Entrei. Transferências regulares para uma empresa chamada Lacerda e Parcerias Mi. O nome soava limpo, consultivo, cheiroso de apresentação em PowerPoint. O CNPJ era recente. A descrição dos depósitos. Projeto comercial. Eu cliquei, baixei extratos, organizei por data. O padrão se levantou diante de mim como uma parede que não dá para atravessar. Ainda não era prova judicial,
mas era trilha. O relógio do micro-ondas marcava 2 e alguma coisa quando me dei conta de que eu não tinha chorado. O choro ficaria para depois. Agora eu precisava de método. Abri uma nova aba. Entrei no site da Junta Comercial de Goiás e pesquisei o CNPJ. O nome que apareceu eu já esperava, ainda que tenha doído vê-lo escrito com tanto sossego, Bianca Lacerda. Objeto social vago, daqueles que cabem do perfume ao pretexto. Assessoria em desenvolvimento de negócios e imagem. Endereço num edifício comercial luxuoso, sala sem número. Eu fiquei olhando a tela um tempo, até o descanso de tela começar a dançar, como se o computador me pedisse movimento. Voltei. Peguei a pasta da casa, documentos, contratos, seguros, e passei o dedo por cada aba colorida, uma por uma. Tudo em ordem, como sempre foi minha parte. Menos uma coisa. Havia um contrato dobrado, com meu nome em assinatura que parecia minha, mas não era. Uma linha de crédito. Garantia, nosso imóvel. Data recente. Meu estômago fez um som que eu não reconheci. A ponta de caneta que imitava meu traço falhava justamente onde o meu nunca falhou. Eu fotografei, ampliei, comparei com assinaturas antigas. O corpo sabe quando é traído até na curva de 1 m. Do quarto das crianças vinha um silêncio de casa em paz. Miguel e Lara estavam dormindo na casa da minha mãe, em Aparecida de Goiânia. Fim de semana combinado com antecedência porque eu imaginei, olha a ironia, que seria bom para nós dois descansarmos. Encostei a testa no vidro da janela e fiquei vendo a rua vazia, o poste amarelo, um cachorro que cruzou trotando com pressa de nada. Lembrei do primeiro ano de casados, de como Henrique dizia que minha calma era o que salvava os dias dele. Pensei na calmaria de agora, em como ela estava lotada de barulho. Voltei para a mesa. Montei uma pasta com o nome que me veio sem esforço. Ele não sabe o que eu tenho. Dentro, subpastas, cartão, hotel, transferências, Lacerda, assinatura, dúbia, cronologia, movimentações. Escutei o celular vibrar sobre o aparador da sala. O nome dele acendeu na tela. Deixei tocar até parar. Eu não tinha mais nada urgente para dar a Henrique, e ele não tinha nada útil para me dizer. Respirei fundo. Abri um arquivo novo. Escrevi uma linha única, a lápis digital, como quem risca o chão e avisa a si mesma que não vai cruzar de volta. A partir de agora, eu conduzo. Então, voltei aos números. A primeira incongruência explodiu diante de mim às 3h07, depósitos mensais em valor quebrado, sempre no dia 12, partindo da nossa poupança que deveria estar intacta para os estudos das crianças. Eu ampliei, contei, somei, e o total fez o café amargar na boca. Endireitei a coluna, arrumei o cabelo sem perceber e só disse baixinho, para ninguém além de mim. Entendi. O telefone tocou de novo logo depois das 7 da manhã. O nome dele piscava na tela como uma ironia. Henrique. Deixei tocar. 2 vezes. Na terceira, atendi. Marina, preciso que você transfira 50 mil para o meu pessoal hoje, disse, sem respirar, sem desculpa, sem vergonha. Para quê? Perguntei, gelada. É um investimento. Eu e a Bianca estamos abrindo uma empresa de locação de carros de luxo. É coisa grande. Ela já colocou 500 mil. Eu só preciso mostrar comprometimento. A calma dele me deu nojo. Parecia um garoto pedindo mesada. Manda o contrato para eu ver. Falei, controlando a voz. Não dá tempo. Você confia ou não? Desliguei antes de responder. Ele ainda não fazia ideia do que eu já tinha nas mãos. Abri o laptop e revisei meus arquivos. Cada pasta era uma ferida aberta e organizada. Cartões, transferências, assinatura falsa, cronologia de traição. Eu já não era mais a mulher dele. Eu era a contadora que finalmente percebeu o desfalque. Peguei o telefone e liguei para quem podia colocar tudo em movimento. Dr. Davi Peixoto, advogado de família e ex-cliente meu. Um homem direto, de fala firme e paciência medida. Davi, é a Marina. Preciso de ajuda. Descobri que o Henrique desviou dinheiro, falsificou minha assinatura e usou o nome da Bianca para lavar o resto. Tenho provas. Ele ficou em silêncio por uns segundos.
Você tem noção do que isso significa? Perguntou. Tenho. Quero agir direito. Às 10. Ele estava na minha sala de jantar com uma mulher que ele apresentou como Lena Moura, perita contábil. Discreta, olhar clínico, jeito de quem enxerga o que os outros fingem não ver. Espalhei as planilhas pela mesa. Eles analisaram tudo. Lena anotava enquanto fazia perguntas curtas, certeiras. Ele tinha acesso às suas contas de trabalho. Quem assinava os relatórios mensais? Esse empréstimo foi emitido em qual agência? Quando terminei de responder, ela cruzou os braços e disse o que eu já suspeitava. Isso é maior do que traição, Marina. É um golpe. E não é o primeiro. Como assim? Perguntei. Ela abriu o notebook e mostrou registros públicos. A tal Bianca já aparece em outras empresas iguais a essa. Mesmo CNPJ base, mesmo formato. Mudam os sócios, os valores, mas o padrão é o mesmo. Ela atrai homens com dinheiro rápido, vendedores, corretores, empresários, propõe uma sociedade, esvazia as contas e desaparece. Davi completou. E o seu marido é só mais uma vítima. E cúmplice. Aquela palavra, cúmplice, cortou o ar. Por um instante, senti pena dele. Passou rápido. Ficamos mais uma hora montando um plano. Segunda-feira, às 8 da manhã, Davi entraria com o pedido de divórcio com provas anexadas. Às 9, o processo de fraude contra Bianca e a empresa. Ao meio-dia, denúncia à Receita Federal. Tudo calculado. Cada passo com registro, protocolo e cópia autenticada. Quando eles foram embora, a casa ficou em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era outro. O que vem antes do contra-ataque. Fui para a varanda e olhei o céu laranja do fim de tarde. O cheiro de terra molhada vinha da rua, misturado ao barulho distante de uma vizinha varrendo o quintal. A vida continuava, como se nada tivesse desmoronado. Peguei o celular, abri a galeria e vi a foto antiga. Nós dois em Caldas Novas, sorriso forçado, olhos que fingiam amor. Apaguei. Às 8 da noite, chegou mensagem de um número desconhecido. Ela vai te destruir. Cuidado com o que você está fazendo. Não precisei adivinhar quem mandou. Senti o coração acelerar, mas ao mesmo tempo, um riso pequeno escapou. Eles achavam que eu ainda era mulher que baixava a cabeça para evitar confusão. Mal sabiam que eu tinha acabado de abrir guerra, com planilhas, provas e lei. Na segunda-feira, o sol de Goiânia ainda mal tinha rompido o céu quando Davi me mandou mensagem. Protocolado. 2 horas depois. Fraude registrada. Ao meio-dia, a Receita Federal já tinha recebido tudo. Meu mundo, que antes parecia um quarto trancado, começava a girar de novo, mas agora no meu ritmo. Às 6 da manhã seguinte, o celular vibrou sobre a mesa da cozinha. Era o Henrique. Atendi. Marina, a Bianca está dizendo que vai me processar. Disse que eu menti, que forcei as transferências. Ela está enlouquecida. A voz dele tremia. Eu ouvia o som de passos apressados e o barulho de papéis sendo jogados. E o que você esperava? Perguntei. Ela não precisa mais de você. Você não entende. Ela tem contatos. O pai dela é advogado de uma grande incorporadora. Ele vai destruir minha carreira. Olhei pela janela. A rua ainda úmida da chuva da noite anterior. Uma vizinha levando o filho para a escola. O barulho distante de uma moto. Henrique, você destruiu tudo muito antes disso. Eu só organizei o que sobrou. Ele tentou argumentar, mas eu desliguei. 2 horas depois, o telefone tocou de novo. Margarete, esposa de um dos diretores da concessionária. Marina, desculpa me meter, mas a Bianca está desesperada. Disse que você entrou com processo, que vai envolver a Receita. O pai dela mandou cortar o acesso à conta e suspender o traste. Ela está perdida. Então o mundo está ficando mais justo, respondi. Margarete hesitou. Posso ser sincera. Nenhum deles esperava que você fosse reagir. Sorri de leve. Pois é. Ninguém nunca espera que a mulher fique de pé. Nos dias seguintes, começaram a chegar mensagens de números desconhecidos. Algumas cheias de raiva. Outras, de gratidão. Soube o que você fez. Como conseguiu? Meu marido também tinha uma sociedade secreta.
Você pode me ajudar a descobrir se tem outra conta. Em poucos dias, minha história tinha virado espécie de sussurro entre mulheres. O tipo de conversa que nasce em silêncio, mas cresce como raiz. Lena me ajudou a montar um pequeno núcleo de trabalho. Transformamos minha antiga consultoria num espaço para mulheres que queriam entender onde o dinheiro delas estava indo. No começo, era discreto. Depois, começou a chegar gente de Goiânia, Anápolis, Uberlândia, Brasília. Mulheres com histórias parecidas, um empréstimo que nunca pediram, um contrato assinado com letra suspeita, uma sociedade inventada pelo próprio marido. Cada uma delas chegava com os olhos cheios de vergonha e saía com o arquivo de provas na mão. E a cada caso, eu me sentia mais inteira. Era como se, desmontando as mentiras dos outros, eu fosse costurando as minhas próprias cicatrizes. Certa tarde, o telefone tocou de novo. O número era conhecido, mas a voz estava diferente. Marina, sou eu. Henrique. Eu perdi o emprego. Silêncio. Me deixaram de lado. Os clientes cancelaram tudo. Você conseguiu o que queria. Eu respirei fundo. Não, Henrique. Eu consegui o que eu precisava. Paz. Ele insistiu. E as crianças? O que você vai dizer para elas? A verdade. Que amor sem respeito não dura. Do outro lado, só o som de um suspiro cansado. Você sempre foi mais forte do que eu imaginava. Desliguei. Dessa vez, sem raiva. Apenas vazia e estranhamente livre. No dia seguinte, o escritório ficou cheio. 3 novas clientes, uma história mais absurda que a outra. Eu e Lena passamos a tarde entre extratos, planilhas e café. Quando o último caso terminou, olhei pela janela. O pôr do sol alaranjava os telhados. O cheiro de pão doce vinha da padaria da esquina. Era a primeira vez em meses que eu sentia o coração quieto. Henrique achou que me jogaria no chão. Mas o que ele fez foi me acordar. As semanas seguintes correram como quem aprende a andar de novo. Cada dia eu descobria um pedaço de mim que tinha ficado escondido debaixo do medo. De manhã, o cheiro do café coado enchia a cozinha. Eu levava o Miguel e a Lara para a escola. E no caminho ouvia as conversas deles, pequenas, bobas, vivas. Mãe, o professor deixou a gente plantar girassol. Mãe, posso levar pão de queijo para lanchar com a Júlia. Era ali, naquele cotidiano simples, que eu entendia o tamanho do estrago que o silêncio tinha feito. Em casa, o escritório se transformou. Antes, era o lugar onde eu apagava incêndios de empresas alheias. Agora, era o espaço onde mulheres vinham resgatar o próprio destino. Lena organizava as pastas, e eu recebia uma a uma, advogadas, donas de casa, dentistas, professoras, todas com a mesma pergunta presa na garganta. Será que ele mentiu para mim também? E cada vez que eu respondia, vamos ver juntas, era como se eu também me salvasse um pouco. Numa terça-feira de calor abafado, a Margarete apareceu no escritório com um envelope. Marina, achei que você ia querer saber, disse, deixando o papel sobre a mesa. Dentro, havia uma cópia de um acordo judicial. Bianca Lacerda havia aceitado devolver o dinheiro. 226 mil reais, parcelados. Além disso, uma multa pesada da Receita Federal e a dissolução definitiva da empresa. Ela vai sumir um tempo, comentou Margarete. Dizem que a família dela vai mandá-la para morar no interior da Bahia, para não manchar mais o sobrenome. Assenti, sem alegria. A vingança, quando chega, não traz festa, traz silêncio. Margarete olhou para mim com aquele tipo de ternura que não precisa de palavra. Você mudou muita coisa, Marina. Mais do que imagina. Depois que ela saiu, fiquei um tempo olhando pela janela. O céu carregado prometia chuva e o vento trazia cheiro de terra quente. Pensei em tudo o que eu tinha perdido, em tudo o que eu tinha ganhado no lugar. No sábado, Henrique apareceu. Estava diferente, não na aparência, mas no olhar. Menor. Ficou parado na porta alguns segundos antes de dizer: Posso entrar? Deixei. Ficamos na sala, um de frente pro outro, como 2 estranhos que já se amaram. Você conseguiu o que queria, disse ele, com a voz rouca. Eu tô sem trabalho, sem casa, sem nome. Eu não queria te destruir, Henrique. Você fez isso sozinho. Ele abaixou a cabeça.
Eu jurei que a Bianca me amava. Pela primeira vez, senti pena. Mas era uma pena cansada, sem apego. Ela só amava o espelho. E você se apaixonou pelo reflexo. Ele não respondeu. Só olhou em volta, reparando na casa, os desenhos das crianças na parede, a planta nova na varanda, o cheiro de bolo no forno. Tá diferente aqui. Tá vivo, respondi. Henrique suspirou. Pegou as chaves do carro que ainda estavam no meu chaveiro e devolveu. São suas. Já eram, disse, e deixei as chaves sobre a mesa sem tocá-las. Ele foi embora. Sem drama. Sem grito. À noite, sentei com as crianças na varanda. A chuva caiu leve, pingando nas folhas da jabuticabeira. Lara encostou a cabeça no meu ombro. Mamãe, agora vai ficar tudo bem? Vai, meu amor. Às vezes, para ficar bem, a gente precisa deixar o que pesa ir embora. Miguel olhou para mim com um sorriso que parecia herdar força. Você é corajosa, mãe. Fiquei olhando os dois, sentindo o ar úmido, o cheiro doce da chuva. Não era felicidade ainda. Era algo mais discreto, mais verdadeiro, paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem medo do amanhecer. O tempo começou a correr de um jeito diferente. Antes, os dias passavam como páginas em branco. Agora, cada manhã parecia uma chance nova de escrever outra história, a minha. O escritório, que nasceu improvisado na minha sala, virou uma pequena empresa. Batizei de Clareza Consultoria, porque era isso que eu buscava, luz no meio da confusão. Não era mais sobre números. Era sobre mulheres. A notícia se espalhou rápido. Em poucas semanas, cheguei a atender gente de todo canto, do interior de Goiás, de Minas, do sul da Bahia. Elas vinham com pastas, mensagens impressas, olhos cansados e a mesma dúvida: será que é tudo coisa da minha cabeça? E toda vez que eu dizia não é, eu via o alívio descer como lágrima contida há muito tempo. Algumas saíam chorando, outras sorrindo, mas todas saíam diferentes. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era Thomas, marido da Margarete. A voz dele soava formal, um pouco desconfortável. Marina, eu só queria te agradecer. Você não tem ideia do impacto que causou. Fiz o que precisava ser feito, respondi. Sim, mas tem gente que você ajudou sem nem conhecer. Colegas meus, clientes, mulheres que voltaram a acreditar nelas mesmas. Você virou referência. Fiquei em silêncio. Às vezes, o reconhecimento dói mais que a raiva. Obrigada, Thomas. Respondi baixo. Depois da ligação, fiquei olhando o mural da parede, cheio de bilhetes, desenhos das crianças, anotações de clientes. Ali estavam meus novos alicerces. Cada mulher que se levantou depois de cair. O processo contra Bianca terminou sem a audiência. Ela aceitou o acordo, devolver o dinheiro, pagar multa, encerrar a empresa e não abrir nenhuma outra por 5 anos. A Receita Federal bateu o martelo. Fraude comprovada. Bianca desapareceu. Dizem que foi morar em Itacaré, vendendo imóveis de luxo. Eu não senti vontade de procurar. Ela era só o ponto final de uma história que já não me pertencia. Numa manhã clara, fui ao fórum buscar a sentença do divórcio. Assinei as últimas folhas. Carimbei. Agradeci. Quando saí, o sol me atingiu em cheio, aquele calor de Goiânia que faz o asfalto brilhar. Parei por um instante nos degraus. Respirei fundo e senti uma leveza que não lembrava mais como era. De lá, dirigi até o Lago das Rosas. Estacionei. Tirei da bolsa um pequeno chaveiro de metal, as mesmas chaves que Henrique jogou em mim naquela noite. Fiquei olhando para elas por alguns segundos, sentindo o peso frio contra a pele. Depois, sem hesitar, joguei na água. O som foi pequeno, mas dentro de mim ecoou como final de capítulo. Fiquei ali, vendo o reflexo do sol tremendo no lago, ouvindo os risos distantes das crianças e o barulho das folhas. Era isso. Não vitória. Não vingança. Liberdade. À noite, escrevi no meu caderno uma frase que me acompanhou desde então. A dor me quebrou. A verdade me reconstruiu. E agora, sou inteira, do meu jeito. Fechei o caderno. Apaguei a luz. Pela primeira vez em anos, dormi sabendo que o futuro não me devia nada. Ele estava
finalmente, nas minhas mãos. 6 meses depois, a vida tinha outro ritmo. As manhãs não doíam mais. O despertador tocava, o sol entrava pela janela e o cheiro do café se misturava com as risadas das crianças. Miguel agora jogava futebol na escola. Lara descobriu que queria ser arquiteta. E eu, sem perceber, voltei a gostar dos domingos. A Clareza Consultoria cresceu. Já não cabíamos na sala de casa. Aluguei um pequeno escritório no centro de Goiânia, com parede azul e uma janela que dava para a Rua das Flores. Lena continuava comigo. Às vezes, ficávamos até tarde, revisando relatórios e ouvindo histórias que pareciam capítulos da minha própria vida. Chegavam mensagens de todo lugar. Obrigada, Marina. Você me mostrou que dá para recomeçar. Por sua causa, descobri que não era louca, era traída. Cada palavra dessas me lembrava o motivo de eu ter começado. Não era só sobre justiça. Era sobre devolver a cada mulher o direito de olhar no espelho e reconhecer quem ela é. Numa tarde de sexta-feira, depois de um atendimento longo, sentei na varanda do novo escritório com um copo de café frio e olhei o movimento da rua. O céu estava pesado, prenúncio de chuva. Uma cliente havia deixado flores sobre minha mesa com um bilhete. Você transformou dor em bússola. Obrigada por nos guiar. Sorri. Nem sempre eu me sentia guia. Às vezes, ainda me via como sobrevivente. Mas talvez as duas coisas pudessem coexistir. Henrique não ligou mais. De vez em quando, eu ouvia por conhecidos que ele trabalhava numa concessionária em Anápolis, tentando recomeçar também. Desejei, de verdade, que encontrasse um caminho limpo. Algumas feridas não precisam de castigo, precisam de distância. Bianca desapareceu do noticiário, e eu nunca mais quis saber. O passado, quando não é alimentado, morre de fome. Numa noite quente de novembro, sentei no quintal, pés descalços na grama, e olhei o céu cheio de estrelas. Lara veio com um cobertor e deitou ao meu lado. Mãe, o que você mais quer agora? Pensei um pouco. Continuar leve. Igual quando a gente joga pedra no rio e ela afunda. Não, filha. Igual quando a gente joga, mesmo depois que afunda, o círculo continua crescendo. Ela sorriu e encostou de novo no meu ombro. No dia seguinte, abri meu diário e escrevi. Nem todo fim é ruína. Às vezes, é só o começo com outro nome. Fechei o caderno, respirei fundo e entendi. Não havia mais nada a provar, a ninguém. O silêncio que antes me sufocava agora era lar. E dentro dele, finalmente, eu cabia inteira.